se chorar faz parte, né? A gente vai estar aqui junto com você, te acolhendo, né? Nós queremos, eu quero nesse momento amar a sua vida e servir de suporte para você cumprir a sua missão, né? Quando Moisés estendeu as mãos ali para derrotar o exército dos amalequitas, Arão sustentou os braços dele, né? E hoje eu me coloco à sua disposição para te ajudar nessa missão, sustentando os seus braços aí. E eu creio que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Amei, amei. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada Amém. mesmo pelo carinho. Amém. Pessoal, essa é a pastora Ana Akiva, casada com o Rabi Yosef Akiva, certo? Isso, Youssef Akiva. Um homem de Deus, mãe de 2 filhos, né? Com esse rostinho aí tão jovem. É isso mesmo? Obrigada. Só sim, eu sou mãe de 2 filhos. Eu tenho o Cauã, tenho a Amabile, que são bênçãos na minha vida. É uma missão que Deus nos dá, né? Cuidar dos nossos filhos. E sou Sim. casada com o Rabi Yosef Akiva, que, para a glória de Deus, é uma bênção na minha vida. Amém. E o Senhor colocou ele em minha vida num momento assim muito, muito importante, que eu precisava muito. Amém. Foi Amém. Glória a muito Deus por especial. isso. E pastora, eu queria começar perguntando, porque o seu testemunho é um testemunho de transformação, certo? Você antes tinha uma vida sem Cristo e agora você tem uma vida com Cristo, né? E Isso. do que eu conheci do seu testemunho, a sua vida sem Cristo te trouxe alguns prejuízos emocionais, né? Escolhas. Como tudo começou, né? Eu queria saber um pouquinho assim desse início para quem está nos assistindo entender o antes e o depois, né? Então, como é que tudo começou? Como é que você se tornou modelo, né? Isso era um desejo antes? Como é que isso surgiu na sua vida? Só para a gente contextualizar. Sim. Escolhas erradas nos trazem grandes consequências, Sim. né? Uhum. No momento, o mundo, o que ele tem a oferecer aos olhos de quem está lá é muito bom, Uhum. é muito atraente. E eu fui atraída pelo Uhum. mundo, Uhum. eu fui atraída pelo holofote. Uhum. E eu fiz escolhas erradas na minha Uhum. vida. Uhum. Eu andei por um tempo na porta larga, como diz em Uhum. Mateus 7. Sim, é verdade. Eu estive na porta larga por algum tempo da minha vida, que foi pouco tempo, mas eu tive nessa porta larga. Uhum. E eu entrei nesse concurso a nível nacional, que na época era o segundo concurso mais importante do país. Uhum. Em segundo lugar, perdendo só para o Miss Brasil. E eu não tenho a data certa, mas eu acredito que foi em agosto de 2014 que abriram as inscrições para o concurso e eu Uhum. fiz a minha inscrição. Uhum. Primeiro que eu nem imaginava que eu fosse passar, eu fiz porque, eu vou fazer, né? Vai que dá certo. Uhum. E eu Sim. fiz a minha inscrição representando o Distrito Federal. Uhum. Eu consegui, né? Para mim, naquele momento, foi uma grande vitória, né? Imagino. Uau, consegui! Vou estar na Uhum. mídia, vou Uhum. aparecer, né? Quem não acreditava em mim, parece Uhum. que é algo, você que é psicóloga sabe disso, que você Sim. quer provar para o outro que você não Sim. é qualquer coisa, né? Uhum. Agora eu estou aqui, agora eu consegui ser alguma coisa. Uhum. E eu fui escolhida pelo Distrito Federal para representar a nível nacional. E nesse meio tempo,
né, que encerraram as inscrições para o término, o fim do concurso, que eram 27 candidatas, 12 eram eliminadas e ficariam 15. Começou na internet uma votação, Sim. mover na internet para que eliminassem 12 candidatas e ficassem o restante para a final. E as meninas que estão no concurso, elas se submetem a coisas horríveis, né? Só Jesus. Você tem que, para você ganhar votos, né? Você tem que se exibir, como tem vídeos meu na internet, eu fazendo isso, infelizmente, e você tem que se exibir, você tem que mostrar, você tem que cativar o público, que na sua maioria é um público masculino. E eu fiz e fazia feliz, entendeu? Fazia, tipo, uau, quantos elogios, quantos seguidores no Instagram. Uau, tudo aquilo vai tomando conta da sua mente, tudo aquilo vai te escravizando, entendeu? E eu consegui, com o voto público dos internautas, eu consegui ser finalista. Uau, consegui ser finalista, que bom. Agora vamos para uma outra etapa, né? E é a etapa das mídias. E aí você começa, eu morava até então em Goiânia, e aí começa a surgir várias oportunidades na mídia, porque você já não é uma pessoa qualquer, uma pessoa anônima, não. Você já é uma subcelebridade. E aí eu comecei a vir para São Paulo, tive contratos com algumas marcas, mas não era suficiente, Camila. Não é suficiente. Por quê? Eu posso te interromper, pastora? Claro, Eu te ouvindo falar essa necessidade, né, que às vezes a pessoa, antes de conhecer Jesus, ela tem, é exatamente o vazio que Cristo preenche, né? Eu te ouvindo falar, não era o suficiente, a gente se deixa atrair pelos seguidores, parecia que já lá de trás seu coração já estava assim buscando, clamando, né, pela presença de Deus na sua vida, buscando algo que te preenchesse, né? é o vazio, realmente. Você falou tudo. É aquele vazio que é preenchido só por Jesus, só por Deus, mas que na época eu estava tentando preenchê-lo de outras formas. Exatamente. Só que depois que eu me converti, eu entendi que nada, Camila, preenche. Só quem preenche é a palavra, só quem preenche é Deus, só quem preenche é Jesus. Amém. E voltando de onde eu parei, eu Chegou na final, né? cheguei na final, né, das meninas que são escolhidas pelos internautas. Tive alguns contratos com lojas de roupa, por exemplo, com lojas famosas, inclusive. Só que não era suficiente, né? Por quê? Porque eu era uma subcelebridade. Eu não era uma atriz da Globo, eu não era uma modelo, eu não era. Eu era uma pessoa que eu tinha que fazer alguma coisa para eu estar ali, para eu me manter ali. Porque se eu não fizesse nada, eu ia ser esquecida. Sim. Então, é quando começam a entrar os escândalos, entende? Quando Entendo. começa a entrar, nesse momento, as polêmicas. E aí foi quando entrou a polêmica que as pessoas já devem ter visto, né? Porque nessas últimas semanas muitas pessoas têm apoiado e reconhecido que Deus é na minha vida, o que Deus fez na minha vida. Amém. Mas muitas pessoas também têm pegado pedras para
atirar sobre mim, né? Infelizmente. Sim, nós sabemos o mundo que nós somos, e se isso acontecia nas épocas que Yeshua teve em terra, se isso sempre aconteceu, por que não vai acontecer agora? Se Exatamente. fizeram isso com Jesus, por que não vão fazer comigo? Exatamente. Então, eu me submeti a passar por várias polêmicas, né? Porque eu queria estar ali. Uhum. Eu, sempre que eu assistia, por exemplo, o carnaval na TV, eu Uhum. achava tudo aquilo muito deslumbrante. Ver Uhum. aqueles carros, tudo muito organizado, tudo muito bonito. Então, eu tinha aquele sonho, nossa, como que é, será ficar ali à frente? Como que é desfilar? E eu fui convidada. Eu fui Uhum. convidada para ser musa de uma escola de samba em São Paulo, que por sinal é uma das melhores. E os meus olhinhos encheram, brilharam, Uhum. né? E aí, o que que a gente vai fazer então, Ana Paula Souza? O que que a gente vai fazer então para criar alguma coisa, alguma polêmica aqui? Então, eu fui para a escola onde eles organizam, né, os carros, e aí ali eu fiz um ensaio pintada só com tinta no meu corpo, e aquilo ali já foi jogado uma bomba, que a Ana Paula Souza, isso, vai nua, aí começa. Aí chove nos maiores blogs, passa em TV Fama, passa em tantos outros lugares. Sim, Então, isso para mim, isso enchia os meus olhos. E sim. eu tava achando tudo o máximo, Camila. Uhum. Uhum. Entendeu? Entendo. E nesse intervalo que do concurso, né, que eu que eu conhecia Jesus, que foi no eu comecei a conhecer Jesus no final de 2014. Ah, que No benção. final de Já ia te 2014. perguntar. E como Sim, é que foi que você conheceu Jesus, né, diante, de toda a circunstância que você estava vivendo? através de um casal de amigos. Que benção. E o Senhor vinha estar abençoando eles. Amém. Eles começavam a me falar, Ana, vamos para a igreja? Que Daí eu, benção. eu sempre resistente, eu falava, eu não vou, porque não tem ninguém na minha família que é crente. E a Uhum. visão que eu tenho de crente é que crente é chato. Não vou. Passava um Uhum. pouco. Tem um culto em tal lugar, Ana, vamos lá. E aí Uhum. eu comecei a ir. Ficava lá Uhum. atrás, achava meio estranho, porque eu ia naquelas igrejas bem pentecostal, que por sinal Uhum. eu gosto muito. Uhum. E aí eu começava a ver tudo aquilo e Deus começava a falar comigo. E eu não sabia, Camila, que, por exemplo, que Deus falava com uma pessoa tão diretamente. Uhum. Eu conhecia aquele Deus assim, tão longe, sabe? Não Sim, aquele Deus que fala assim, distante. aquele Deus tão distante. Eu não conhecia aquele Deus que falava assim, te diz o Senhor, eu Uhum. vou te tirar do mundo. Assim Amém. te diz o Senhor. E aí eu Amém. comecei, aquela sementinha, aquilo começou a ficar na minha mente, sabe? Uhum. Uhum. E aí eu até pensei em desistir do concurso. Uhum. Só que para eu desistir do concurso, eu tinha que pagar uma multa, que no Hum. valor era de R$ 10.000. Difícil. E eu não tinha. Daí eu falei, então, eu já estou aqui, todo mundo já me conhece, eu vou para a final. Eu vou Uhum. desfilar no final. Uhum. E aí eu voltei de novo, ia para São Paulo, tinha todas aquelas polêmicas que eram armadas, porque a necessidade de aparecer na mídia era muita. Eu voltava para Goiânia e lá estava o casalzinho de novo. Ana, vai ter um culto tal dia, vamos? E aí ficou esse, vamos. E eu Que fui, bonito a importância desse casal em insistir, né, na sua vida, e insistir em orar por você, né? Que bênção, que Deus eles, abençoe eles, eles. sim, e eles oram por mim, eles oraram muito por mim, eles Amém. pagaram preço por mim.
Amém. E, Camila, quando eu fui já no carnaval, eu já estava com um pouco de consciência pesada, sabe? Sim. Inclusive, no carnaval, no dia do desfile, foi tirada uma foto minha beijando uma menina, né? E no que foi falado, dito, é que nós tínhamos um caso. Uhum. Isso é mentira, eu nunca tive um caso com essa menina, que inclusive Uhum. participava também do concurso. Sim. E aí eu já pensava, mas isso não tá certo. Sabe, quando você pensa, isso não tá certo. Sim. Mas eu vou lá. E aí eu fui, desfilei. Teve os dias que você aguarda para você ver se a escola vai para a final, porque se a escola for para a final, você tem que desfilar novamente. A minha escola não foi para a final, então eu fui embora para Goiânia. Sim. Depois, uma última vez, eu voltei em São Paulo para eu participar de uma feira. Uhum. E foi aí que o Senhor me incomodou intensamente. Era uma Amém. feira erótica que eu participei. E nesse momento o Senhor me incomodou muito. Então eu tinha uma passagem comprada para alguns dias à frente. Eu desmarquei a passagem, comecei a chorar no quarto do hotel sozinha, comecei a chorar, algo me incomodava. E nesse Uhum. momento eu estava sempre com a Bíblia, eu andava com a Bíblia dentro da minha mala, Que sabe? legal. E você A já Bíblia já tinha tinha, me ganhado. você já tinha essa fé, você já, né, já estava ali, já sendo Sabe? É, assistida pelo Senhor. Que bênção. isso. Aí eu me incomodei de uma forma assim. Eu fui, peguei o avião. E quando eu entrei no avião, Camila, eu falei com Deus. Eu falei, nunca mais eu piso em São Paulo. Nunca mais eu piso em São Paulo para esse propósito. Uhum. Eu cheguei em Goiânia e aí eu chamei o casal, falei que eu queria ir na igreja. E quando eu fui nessa igreja pequenininha, Camila, era numa garagem. O Uhum. senhor sabe que eu estou falando a verdade, era numa garagem bem pequenininha. Na hora que eu Uhum. cheguei lá, era uma pastora que estava pregando. Daí ela falou assim, levanta você, levanta. Aí eu levantei. Ela falou Uau. assim te diz o Senhor, Aleluia. nunca mais tu pisarás o pé no mundo, porque Amém. eu vou mudar a tua vida, porque eu vou mudar a tua história. Tua vida vai mudar totalmente. Aleluia. Glória a Para Deus. você ver que é Deus na sua vida, você vai se casar rápido. E o seu marido, ele não é daqui de Goiás. Seu marido é de São Paulo. Uhum. E quando eu ouvi isso, eu levantei da onde eu estava. Eu fui lá na frente, no altar. Eu me ajoelhei, Camila. Eu me ajoelhei, coloquei a boca no pó, coloquei a cara no chão e falei, Senhor, eis-me aqui. Eu estou Amém. aqui para fazer a tua vontade. E Aleluia. nunca mais o mundo vai ver a minha nudez. Nunca mais. E Aleluia. aí eu abri mão de tudo. De contratos que eu tinha. Imagino. Tinha uma revista, uma revista masculina muito, muito, muito famosa, Uhum. que ia me fazer fotos minhas Sim. no Uhum. mês de junho, Uhum. que era 2 meses depois, 3 meses depois da minha conversão. Eu simplesmente desmarquei tudo. Eu falei, eu não quero. Uhum. Eu não quero. Todos os Uhum. contratos foram quebrados. Tudo, Sim. disse não para tudo. Uhum. Disse não para essa revista, que talvez eu poderia ter ganhado dinheiro. A cada revista vendida, eu poderia ter ganhado dinheiro. Poderia estar rica, né? Poderia estar, não imagina. Mas eu falei não para o mundo e disse sim para Amém. Deus. Você E, no, renunciou, pastora, renunciou a sua carne e decidiu e, seguir a Jesus Cristo, né? e, Glória a Deus. e no momento em que eu disse não para o mundo,
as coisas mudaram de uma forma sobrenatural. Não para bem no momento. Aham. Eu comecei a passar dificuldades, né? Eu comecei a Uhum. passar dificuldades. Eu ia na igreja de domingo a domingo. Eu não tinha uma igreja fixa. Eu ia, por exemplo, na Assembleia de Deus tal, na segunda. Na terça, na Assembleia de Deus tal. Na quarta, na Deus e Amor. Na quinta, na Batista. Eu tinha sede da palavra. Eu Aleluia. queria aquela palavra de Deus. Eu queria mergulhar na palavra do Senhor. Jejum, oração, era o tempo todo, era todo dia. Jejum e oração. Monte, era todo dia, quase todos os dias tinha monte. E eu morava bem em frente um monte. Era só atravessar a rua. Então dava meio-dia, eu estava lá no monte orando. E sempre pedindo a Deus, Senhor, cadê o meu marido? Cadê o meu Amém. marido? Que E legal, que aí bênção. eu peguei, Camila, todo o meu guarda-roupa. Tudo. Em desfiz de tudo. Glória a A Deus. fantasia que eu tinha do carnaval, eu joguei fora. A minha faixa, eu tirei foto do dia e eu tenho o print da foto que mostra, né, a data que foi tirada, tudo. Eu rasguei a minha faixa e falei, Senhor, isso não pertence mais à minha vida. Eu peguei todo, fiz vários sacos de roupas e joguei fora. Porque eu falava assim, se não serve para mim, não vai servir para outra pessoa. Sim, Então eu joguei fora. exatamente. Eu Que joguei fora. sabedoria. Uhum. Eu joguei fora tudo. E aí, como eu não tinha contratos, como eu não tinha mais nada, eu comecei a fazer roupa. Junto com a minha irmã que morava comigo. A Uhum. gente comprava tecido de roupa, Sim. tecido normal, né, de um vestido, a gente vendia vestido, e aí a gente ia na costureira, a costureira fazia o vestido, e nós anunciávamos nos grupos de Facebook, e aí a gente saía vendendo os vestidos, pagava motoboy para entregar. Então, assim, a gente começou aquela correria. No Sim. começo a gente vendeu, depois não vendeu mais nada. Aham. Aí eu comecei a passar necessidades, a passar até começo de fome. A Uhum. chegar um ponto da minha filha, da minha filha comer miojo cru, porque não tinha gás para cozinhar, entendeu? Misericórdia. Entendo. Aí eu lembro que a minha filha falou assim, mãe, eu posso comer uma coisa? Aí eu falei, sim, filha, tem ali. Aí eu abri e tinha miojo. Eu falei, filha, mas a mamãe vai dar um jeito. Ela, não, mas eu vou comer ele cru, então. Aí quando eu vi ela abrindo o saquinho do miojo e pegando o miojo cru e colocando na boca, meu coração cortou, sabe, Camila? Eu Imagina. falei assim, meu Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Uhum. Aí Deus é tão bom e ele me respondia tão rápido, porque quando você é novo Aleluia. convertido, parece que Deus ele tem necessidade de provar que ele é Deus, né? Então você Sim. ora cedo, à tarde a bênção já aparece. Você ora É cedo, verdade. à tarde. Vai Aí eu, fortalecendo a fé do novo convertido, né? Deus é muito bom, muito misericordioso. Deus é muito Amém. misericordioso. Aí, Amém. Camila, é, eu lembro que aí foi nesse dia do miojo, o interfone toca. Aí a pessoa da portaria falou assim, olha, tem uns irmãos aqui da igreja querendo subir. Aí eu falei, sim, pode liberar. Quando eu abri a porta do apartamento, Camila, tinha uma compra. Isso nunca vou Uau. esquecer. Camila, tinha uma compra enorme. Oh, meu E aí Deus, esse que casal, bênção. mais os pastores, algumas irmãs, falou assim, olha, o Senhor nos tocou para trazer essa compra para você. Glória a E eu Deus. lembro, Camila, de uma parte, uma banda de uma melancia enorme. Essa imagem eu nunca vou esquecer. Aí eu vi assim os meus filhos, sabe, abrindo as sacolas assim, naquela coisa, procurando biscoito, procurando. E aí eu falava, meu Deus, mas que Deus é esse? Que Deus Uhum. é esse que responde assim a oração do aflito? Que Deus é esse? Glória a Deus. Glória a Então, Deus. Camila, eu comecei a me apaixonar por Deus. Eu Amém. me Amém. entregava cada dia mais por Deus. Amém. Ia nas igrejas. Se você quiser me interromper em algum momento para fazer alguma pergunta, tá?
Imagina, eu tô assim, tô amando ouvir, pode seguir. Pastora, você quer um tempinho para beber uma água, respirar? Não, Eu eu sei tô que tá ótima. mexendo com as emoções, né? Não, eu tô bem, tô bem. Então tá bom, pode seguir. Eu comecei a ir eu ia nas igrejinhas, né? Como eu te falei, de domingo a domingo, igreja, 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 igreja. E eu começava a falar, Senhor, e meu marido, cadê? E aí, Camila, eu comecei a orar por esse marido, Amém. viu? E eu comecei a imaginar esse marido e eu comecei todas as noites, todos os dias, em todo momento, eu orava, Senhor, traz o meu marido até mim. Amém. E eu sempre ouvia pregadoras mulheres. Pregadoras que hoje eu tenho contato, que hoje conversam comigo. Que Eu ouvia, benção. por exemplo, a Isa Reis, eu ouvia a Luciene Viana. Eu sempre Só uma ouvia mulher abençoada. só mulher de Deus. Eu ouvia pregadoras Uhum. mulheres. Uhum. Outras que não eram conhecidas, mas grandes mulheres de Deus. Então, parece que a palavra da mulher, ela vai assim de encontro mais direto ao nosso coração, né? A gente se identifica, né? Identifica. Mas um Uhum. determinado dia, eu cheguei da igreja por volta de umas 10h30 da noite. Eu cheguei, arrumei alguma coisa ali para as crianças comerem e eu fui colocar no YouTube uma pregação. Quando eu clico no YouTube, um homem começou a falar. Daí aquela Uhum. palavra falou muito comigo. Aí eu Sim. botei o telefone virado assim para baixo no sofá Uhum. e me ajoelhei no meio da sala, no chão. E Sim. tudo que aquele homem, aquela pessoa falava, eu recebia. E Amém. aquele homem falava assim, quando o seu falava de passado, de presente e futuro. Que quando alguém olha para você e te aponta o seu passado, não é aquela pessoa, é Satanás usando aquela pessoa. Isso Que o mesmo. inimigo vê o passado para te acusar, o homem o presente, mas Deus é aquele que faz o futuro. E Aleluia. aquilo para mim era fortalecedor. Porque eu Imagina. estava vivendo um momento, Camila, que as pessoas não acreditavam. Algumas pessoas não acreditavam na minha conversão. Uhum. A Ana Paula, ela não vai aguentar. Ana Paula, Uhum. quantos dias? Não, ela não vai aguentar. Eu estava ouvindo aquela palavra, né, daquele pastor, e ele terminou de pregar, ele fez a oração, eu estava em lágrimas, chorando, chorando. Ali no sofá, né? Ajoelhada. Eu estava ajoelhada lá no chão, o celular em Uhum. cima do sofá. E aí a pregação acabou, ele estava ali dando as considerações finais e eu fui tirar a Uhum. pregação. E Uhum. quando eu pego o telefone para deixa eu só exemplificar. Quando eu pego o telefone para eu tirar do YouTube, eu olho, eu vejo o Youssef. Uhum. Quando eu olhei para ele, a minha irmã estava do lado, porque ela morava comigo. Eu Sim. falei, Poliane, esse aqui é o meu marido. É o meu marido. Aí ela olhou para mim e falou assim, ai, para, Paulinha, que ela me chama de Paulinha. Ai, para de estar. Eu falei, é o meu marido. Eu reconheci, é o meu marido. E ela Meu falou, sério? Eu Deus. falei, sim, certeza. Esse é o meu marido. É por Meu ele que eu oro Deus. todas as noites. E aí ela falou assim, mas sabe quando ela ficou assim, ai, você tá meio doida? Aham. Aí eu falei assim, será que eu tô mesmo doida? Aí eu fiz provas de Deus, eu falei, Senhor, que ele tava com o microfone aqui, né? Aí eu falei, Senhor, se ele. Vai que ele é casado e eu tô pecando, ai que horror. Uhum. Então, eu vou. Se ele é o meu marido, que ele mude o microfone de mão e não vai ter aliança. E ele tava aqui. Eu Ah, falei isso, Camila, mas Deus foi tão, tão intenso que ele fez assim. e Quando ele trocou. fez assim, não tinha aliança. Uhum. Aí você deu um Aí glória a eu olhei Deus. para minha irmã e falei assim: ele não é casado. Ele não é casado. É o meu marido. Que E aí bênção. eu olhei o nome dele porque eu não conhecia. Não sabia quem era, Uhum. né? Até porque eu era nova convertida, poucos meses, não sabia quem era. Uhum. Aí eu vou na internet, eu tive dificuldade de pronunciar o nome, de digitar o nome. Aí Uhum. eu fui lá no Facebook. Quando eu digitei lá, Yosef Akiva, aí apareceu. O Face tinha muitas, umas 300 ou 400 mil pessoas.
E aí eu olhei e falei, nossa, nunca que ele vai me responder, mas eu vou deixar aqui uma palavra de gratidão a ele. Porque essa palavra que ele deu para mim, e essa palavra que ele pregou foi para o meu coração, para o momento que eu estou vivendo. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Essa mensagem tem até hoje. Eu falei assim, a paz, tudo bem? Eu sei que você não vai ler eu sei que talvez você não vai ler essa mensagem, será assessoria, mas eu só quero dizer que você é uma bênção e que Deus falou muito através da sua vida, em Amém. minha vida. Eu fui, mandei essa mensagem e eu falei, Senhor, agora se for de Deus, Ele vai me responder. Sabe Amém. quando tu começa a fazer ali prova com Deus? Essa é a minha parte. A Uhum. parte do Youssef é que nesse dia ele estava no aeroporto, pegando um voo de madrugada em Minas Gerais. Ele tinha pegado num congresso, o voo dele era de madrugada e ele estava no aeroporto sem fazer nada e estava ali e começou a mexer na internet. Uhum. Quando ele clicou nas mensagens do Facebook, e aí tinha lá, não sei quantas mil mensagens. E ele nunca teve o Messenger do Facebook instalado. Não tem até hoje, ele não tem. Uhum. Aí quando ele clicou para ver a mensagem, tinha que instalar. Então ele instalou o Messenger, a primeira mensagem que apareceu era a minha. A Aí sua. ele falou assim, ai, Que tanto de legal. mensagem. Aí o Senhor tocou no coração dele e falou assim, responde ela. Aí ele Amém. foi, me respondeu, e o Senhor falou, manda o teu telefone para ela. E ele falou assim, não sou eu que estou respondendo, eu estou também te mandando o meu telefone. Pronto, aí ele desinstalou O o aplicativo Messenger. do Messenger e foi embora. No outro dia de manhã, quando eu acordo, eu abro meu telefone e vejo a mensagem dele. Uhum. E foi aí, Camila, que nós começamos a conversar. Quando eu vi a mensagem dele, eu comecei a glorificar, porque Amém. aquilo era uma resposta para mim. Era uma Camila, confirmação, né? eu nunca duvidei que Youssef seria o meu marido. Em nenhum momento. Amém. A fé é a certeza das coisas. Eu tinha certeza porque o Senhor confirmou o meu coração. E nós começamos a conversar. E eu falei para ele, eu falei, então, mas eu preciso te contar algumas coisas. Uhum. E foi quando eu cheguei no Youssef Akiva e joguei todo o meu passado ali na frente, na mesa. Eu Sim. falei, olha, a gente está começando a conversar, Uhum. pode ser que a gente namore, mas eu preciso te contar a minha vida. Uhum. Eu Sim. preciso te contar a minha história. Uhum. Foi quando eu fui e contei para ele tudo. Eu falei, olha, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Uhum. Olha Sim. aqui o que eu fiz. Uhum. E aí eu deixei tudo para ele. No momento, Camila, ele levou um baque, sabe? Uhum. Uhum. Ele levou um baque por quê? Porque ele é da religião. Sim. E ele sabe o quanto que há preconceitos dentro da religião. Infelizmente. E ele sabia disso. Uhum. E ele falou, e por vários momentos, ele falava, Ana, a gente não vai dar certo. Não Uhum. vai dar certo, a gente tem que terminar. E ele terminou comigo. Por várias vezes ele terminava comigo. Uhum. Quando ele terminava comigo, Camila, eu ia para o joelho. Amém. Eu ia para a oração. Eu ia Amém. para o jejum. E eu falava, Senhor, foi o Senhor que falou. Então, se não é para ser o meu marido, então o Senhor tira essa certeza do meu coração. Uhum. Quando eu pensava que não, ele me desbloqueava, porque ele era assim, ele terminava, bloqueava. Sim. Uhum. Aí me desbloqueava, a gente começava a conversar novamente. E aí, Deixa eu te interromper, pastora, só fazer uma observação. Mulheres que estão nos assistindo, meninas que estão nos assistindo, observem que o tempo todo a pastora levava isso para Deus. Deus, se Ele, né, confirma, me dá uma resposta. A importância de você buscar um marido em Deus, né? Então, que em bênção isso. Deus, em Glória a Deus. Deus. E Glória a assim, o tempo todo eu levava em oração, e aí a gente começou a namorar firme mesmo, então vamos namorar. Ele aqui em São Paulo,
eu lá em Goiânia. Uhum. E quando eu vim, foi pra gente casar. Nosso namoro foi poucos tempo, foram 6 meses de namoro. E Sim. eu vim pra gente casar, foi quando nós nos casamos. Eu conheci ele pessoalmente, nós nos vimos 2 vezes. E eu voltava para Goiânia e nós continuávamos o namoro. E aí vim para casar. Quando foi? Quando eu vim para casar, Uhum. eu tinha comprado uma passagem para uma segunda-feira. Quando foi? Numa quarta-feira, nosso casamento marcado, tudo. Já tinha data. Já tinha data, tudo. Eu vinha mesmo só para a gente se preparar para coisas de roupa, tudo para a gente casar. A minha passagem estava marcada para uma segunda-feira, Sim. da próxima semana. Numa quarta-feira, de madrugada, Youssef me mandou uma mensagem terminando tudo. Ele Meu fala, Deus. Camila, Meu eu vou te Deus. falar. Ele fala, Ana, é o seguinte, eu não vou suportar. Você sabe o meio que eu vivo, você sabe o que as pessoas vão falar, o que elas vão deduzir. Então eu acho melhor a gente terminar. Você sabe que eu tenho um grande carinho, você sabe que eu estou te respeitando, que eu tenho um grande respeito por você, mas a gente vai ter que terminar, tá bom? Eu li a mensagem de madrugada, quando Meu Deus. eu acordei para orar. Quando eu li essa mensagem, uma quarta-feira, eu falei, ai, isso aí vai passar, porque ele é o meu marido. Uhum. E eu fui para a oração, eu fui para o joelho, para o jejum. Fiquei Amém. 2 dias, Camila, 2 dias em jejum. Amém. Sem comer nada, sem comer nada. Eu falo isso com a mão na minha Bíblia. Amém. Eu sei que a palavra de Deus é sim, sim, não, não, que tu não tem que fazer juramento. Mas eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me dar uma resposta. O Senhor vai ter que me dar uma resposta definitiva, Pai, porque eu tô cansada desse termina, desse volta, eu tô cansada disso. Uhum. E ele tinha uma agenda numa sexta-feira, numa igreja tradicional batista em Brasília. Uhum. Só que aí nós não se falamos mais, porque ele me bloqueou de tudo. Você Sim. tá entendendo o que eu tô falando? Tá dando pra entender? Tô entendendo. Eu fiquei na quarta em jejum, sem comer nada. Na quinta em jejum, na verdade foram 3 dias. E na sexta que eu entreguei em jejum. Na sexta eu fui para um culto, numa igreja. Uhum. Quando eu cheguei na igreja, um pouquinho atrasada, sentei lá atrás, o pastor estava começando a mensagem, ele olhou para mim e falou assim, filha, levanta. Eu levantei. Eu já sabia que Deus ia falar comigo. Uhum. E aí ele falou assim, assim te diz o Senhor, Amém. em 3 dias a sua vida vai mudar totalmente. Aleluia. E para você ver que é Deus quem está falando, ainda hoje você vai receber uma ligação de reconciliação. Aleluia. Aleluia. Isso aí foi numa sexta-feira à noite. Uhum. E o meu coração se encheu de alegria. Sabe, Camila? Sim. Por quê? Porque a minha mala já estava pronta. Já estava tudo pronto. A Coração cheio de esperança do meu casamento. expectativa. Cheia de expectativa, cheia de esperança. Uhum. E aí o meu coração se alegrou. E em nenhum momento eu duvidei. Amém. E o Senhor falava, eu falei que eu ia mudar a sua história, que eu ia mudar a sua vida. Amém. Por acaso eu sou homem para mentir? Não, eu sou Deus que muda decreto, que muda história. Eu sou Deus que promete e cumpre a minha promessa. Amém. Em 3 dias a tua vida vai mudar totalmente. Aleluia. Eu fui para casa. Eu cheguei em casa, Camila. Eu cheguei em casa e eu deixava o telefone assim. Que naquela época não tinha ligação de vídeo pelo WhatsApp ainda. Eu lembro que nós usávamos o FaceTime. Sim. E aí eu ficava aqui, esperando o tempo todo. Eu olhava, nossa, eu tinha certeza. Quando de repente o telefone toca. Aleluia. Era
o Youssef. Uhum. Ele tinha acabado de pregar na igreja tradicional batista, lá em Brasília, e tinha ido para o hotel. Quando ele chegou, ele me ligou e me contou o que aconteceu com ele lá. Agora eu vou contar a parte dele. Sim. Ele terminou de pregar, um casal encostou nele e falou assim: pastor, eu preciso muito te entregar um presente. A mulher falando: só que o Senhor falou ao meu coração, e eu falei assim: Deus, se for o Senhor que está falando comigo, eu quero que o Senhor fale com o meu marido também, e que o Senhor confirma no meu marido. Amém. E pastor Youssef, o Senhor confirmou no meu marido. E nós precisamos te dar esse presente. Olha só. Porque esse presente é a resposta que o Senhor está precisando agora. Aleluia. Aí o meu marido olhou para eles e falou assim: amém. Ela e o marido fizeram isso aqui. Tiraram as alianças do dedo deles, estendeu a mão e colocou nas mãos do meu marido. Meu Deus. Aqui. Aqui, pastor Youssef. Essa é a sua resposta. Não tem dúvida. Meu Deus. Glória a Deus, pastora. Glória a Deus. As pessoas, Camila, me questionaram Youssef esses dias falando: vocês casaram tão rápido. Foi tão rápido. Camila, eu te falo uma coisa. Algumas pessoas têm que namorar 2 anos, 5 anos, 10 anos para casar. Mas outras, Deus... Cada pessoa tem uma história em Deus, né, pastora? Sim. E infelizmente, né, as pessoas ficam presas a julgamentos que são humanos, né? Porque aonde que está determinado, né, que um casal tem que esperar tanto tempo ou outro? Se aquilo é entre o casal, né? E vocês tiveram confirmações, né? Isso. E eu entendo isso e glorifico a Deus que você estava ali, né, na presença de Deus para ouvir a voz dele, e Youssef também, né, atento à voz do Senhor, e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. E pastora, hoje eu ouvi uma frase, né, que eu aprendi com a pastora Ana Costa e quero compartilhá-la com você. A pastora Ana Costa falou assim: mulher de Deus não tem passado, tem testemunho. E é o que eu vejo na sua vida hoje. O seu passado é o seu testemunho hoje para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei, eu creio nisso, Camila. Amém, amém. Eu sei que muitas pessoas podem me olhar com más olhos e isso é normal, né? Muitas pessoas estão questionando por que você ainda não contou o seu testemunho. Por quê? Por que você já não contou o seu testemunho em 2016? Né? Só que você sabe que a palavra de Deus já fala em Eclesiastes que é um tempo para todas as coisas. Exatamente. E eu, com o meu marido, a gente tem uma relação de amizade muito grande, de conversa muito grande. E sempre quando nós conversávamos sobre o assunto, ele falava: Ana, tem que esperar o momento certo. Vamos esperar o momento certo para você falar. Ainda não é o momento. Então, sempre quando eu ia orar, sempre quando eu ia conversar com Deus: Senhor, eu tenho um testemunho, eu tenho uma história, mas ainda não era o momento certo. E nos últimos dias, o Senhor há cerca de 1 mês, por exemplo, eu entrei em um propósito de oração à meia-noite com algumas irmãs. E nesse propósito de oração, o Senhor falou comigo. Ele falou assim: o tempo chegou. Amém. Teve um dia que eu estava aqui no escritório e eu deitei, que aqui tem um sofá. Eu deitei, olhei para o teto e falei assim: Senhor, como será? Como vai ser? Porque eu até estava conversando com uma irmã hoje sobre isso. Porque é difícil, Camila, você expor a tua vergonha. Não é fácil. Você chegar, você se despir e expor o que você viveu.
Uhum. Porque, assim, tu acha que eu tô falando isso porque, ai, que maravilha que foi, que bênção. Não, eu Uhum. sinto vergonha. Eu Uhum. sei que Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha vida. Eu sei Amém. disso. Louvado Amém. seja Deus, Baruachim. Amém. Mas é vergonhoso a tudo que eu me submeti. Eu entendo. Entende? Então, assim, não é Entendo. fácil. Sempre eu ia adiando o Uhum. processo de contar o testemunho. Só Uhum. pessoas muito próximas de mim, Uhum. lá na igreja, pessoas muito próximas de mim sabiam do que eu tinha vivido. Uhum. Pessoas assim que eu tinha confiança de contar, Sim. sabiam. Tanto que nesses últimos dias, né, que aconteceu várias coisas em nossa vida, um irmão, uma pessoa com muita má intenção de me prejudicar, Uhum. fez um fake, expôs o meu passado, Hum. achando que eu ia, sei, me esconder. Meu Só Deus. que nós Usada pelo sabemos, mal, né? Essa pessoa. Misericórdia. só que nós sabemos, Camila, que Deus ele tem propósito em tudo. Sim, é A verdade. palavra do Senhor fala que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas só Uhum. acontecem com a permissão de Deus. É verdade. Então, eu vi isso como permissão de Deus, porque talvez se fosse para eu tomar essa iniciativa de contar o meu testemunho, Uhum. gente, vem aqui, eu tenho um testemunho, vou contá-lo. Uhum. Talvez se eu fiz, talvez eu não ia fazer isso agora. Uhum. Então, Uhum. Deus permitiu que isso acontecesse, porque o tempo chegou. Amém. Amém. Então, o que que eu falo para Deus, Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. E eu quero fazer a Amém. vontade de Deus, sabe? Camila, eu quero Amém. por aqui. Eu estou Amém. colocando tudo diante do Senhor, o que Ele tiver reservado para minha vida. Eu estou aqui para Amém. receber e para fazer. Amém, pastora. Eu vou precisar te interromper, porque o Uhum. nosso horário vai vencer e eu preciso salvar essa live, porque muita gente já me pediu para salvar, né? Eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo, porque dá para sentir, Amém. né, o seu amor por pela palavra de Deus, pela Amém. transformação. E sim, chegou o tempo, né? Eu vi nos seus stories você falando, pastora, é, sobre Paulo, né? Que quando Paulo se converteu, ele ficou um tempo se preparando. E eu É, achei isso de uma sabedoria incrível, você ter esperado o tempo certo. E Deus ter te, né, dado esse empurrãozinho, né? Porque às vezes quando a gente fala, não, é agora. Às vezes falta um pouquinho ali, né? A coragem, mas o Senhor, Ele nos encoraja, né? Mas eu achei muito sábio, pastora, você ter se preparado, né? E essas coisas, os ataques, eles servem para ir forjando o seu, né, caráter e te preparando e te colocando armaduras para você estar cada vez mais preparada para as guerras, né, que você vai lutar, guerras espirituais, não carnais, né? Mas que eu tenho certeza que vai resultar, né, numa salvação de muitas eu vidas. creio. Pastora, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final, falta um minutinho para a gente encerrar a Só um live. minutinho. Infelizmente, tá aqui. Ai, Deus, então, Passou rápido. o que eu quero falar é que em 1 Pedro fala que nós temos que entregar todas as nossas preocupações. Nós Amém. temos que entregar tudo diante do Senhor. E Amém. Ele cuidará de nós, Camila. Aleluia. Então, a pessoa que está nos vendo agora, eu não sei que tempestade ela tem enfrentado, que luta ela tem enfrentado, Uhum. mas hoje tome uma decisão. Amém. Entregue tudo, tudo, tudo diante do Senhor. Em nome de Tenha Jesus. fé, entrega diante dele, Amém, porque ele Deus. vai cuidar de você. Senhor, aleluia. Ele cuida da gente. Basta Amém. que nós tomamos uma Amém. decisão de deixar Deus falar com a gente, cumprir o propósito dele na nossa vida. Que o Senhor já está Aleluia. abençoando vocês. Amém. Pastora, eu tenho só que te agradecer, né? Você aí de casa, tome posse dessa palavra e faça como a pastora Ana Kiva, Amém. Deus entrega nas abençoe. mãos dele, confia Foi o que eu nele, fiz. entrega a sua vida para ele
em nome de Jesus. Pastora, muito obrigada. Eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo. Vamos marcar Vamos fazer outras lives. Isso, vamos marcar uma segunda para a gente continuar, né? Porque eu fui muito abençoada e tenho certeza que todo mundo foi também. Glória a Esse é o Deus pela sua propósito. vida. Esse é o propósito, Camila. Amém. E Tá, que o eu Senhor agradeço muito a continue te você. levando, né? Pelos lugares, pelas nações, para contar do que Ele fez na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade que vocês me deram, o convite que vocês fizeram. E que o Senhor venha estar te abençoando muito a sua casa, a sua família, o canal Gospel Minas. Muito, muito obrigada. Amém. Amém. Pastora, fica na paz. Shalom. Shalom! Com Deus, pastora. Deus te Obrigada, abençoe. amada. Tchau, tchau. Tchau.